Olá, eu sou a Marta e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje venho falar sobre os dois últimos livrinhos da trilogia que eu andei a ler, da Judith McNaugh. Eu já fiz o vídeo da opinião do primeiro vídeo, se vocês não viram eu vou deixar aqui linkado para vocês verem. Eu adorei o primeiro livro, adorei mesmo, e continuei a ler, não é? O segundo, como vos tinha falado também no outro vídeo. Mas estou sincera, eu gostei ainda muito mais do terceiro, que foi O Alguém para Amar. No início, quando comecei a ler, assim, no primeiro, segundo capítulo, até o segundo capítulo, eu não pensei que ia gostar tanto deste livro. Mas eu gostei ainda mais do que o segundo. O segundo foi 4 estrelas. Eu dei-lhe 4 estrelas. Era para ser 3 estrelas e meia, bem, mas foi 4 estrelas. O que é certo é que este foi 5 estrelas. Eu adorei a história. E eu até o segundo capítulo pensei, não acredito, eu não vou gostar deste livro. Eu acho que não vai ter aqui história. Mas depois teve história. Teve uma boa história. E então, é a história da Elizabeth e do Ian. Elizabeth é a herdeira de Heavenhurst, é condessa ou duquesa, é assim uma coisa. Acho que é duquesa, agora até fiquei assim um bocado na dúvida. Mas nada lhe adianta ser a herdeira, porque a família não tem dinheiro, está falida graças ao pai falecido, porque ela é órfã, e graças ao irmão, que também, ambos os dois, são viciados em jogo. E arrasam com toda a fortuna deles e ainda arrasam com a fortuna e ainda contraem dívidas, o que é muito pior. Ou seja, Elizabeth segue a sugestão do irmão e é forçada a debutar, forçada, entre aspas, não é? Porque eles não têm outra saída a não ser que Elizabeth faça o seu debut e que tente arranjar um bom casamento, um casamento favorável, para que eles consigam sair deste buraco, não é? Em que aqueles dois se meteram, não é? Enfim, ela é herdeira porque os seus, graças aos seus ancestrais que fizeram lá um monte de cláusulas em que a herdeira mais velha, o herdeiro mais velho, seja homem ou mulher, tem o direito de herdar. Mesmo que seja uma mulher, tem o direito de herdar a propriedade, o dinheiro, tudo. Como se fosse um homem, tudo igual. Mas neste caso, coitada, sem dinheiro e sem nada, é muito complicado ela conseguir um casamento que seja como ela quer, um casamento por amor, simplesmente. Ela neste caso tem mesmo que ter um casamento favorável. Então é isso que ela procura. E facilmente ela tem várias propostas de casamento. O irmão fica super contente que ele vai conseguir com que ela case com alguém importante, com alguém de dinheiro, com muita fortuna, que vai ser capaz de cobrir todas as dívidas que eles têm e assim salvar a propriedade, salvar a honra deles, salvar a posição, não é? Etc. O que é certo é que ele acaba por fechar um acordo com Mondeval, que tem tudo isso, tem todos os requisitos necessários. E nesse fim de semana que Robert assina o contrato com o Mondeval, ela parte para um fim de semana numa propriedade de alguém da sociedade que vai dar uma festa de fim de semana. E é aqui que ela conhece Ian. Elizabeth é uma jovem também muito inocente, que não tem noção da maldade da sociedade, das menininhas ricas, que têm inveja umas das outras e que só querem saber de dinheiro, de vestidos, de joias e de estar sempre linda e ter a atenção de todos. Ela não faz a mínima ideia de quanto elas são cobras, que é mesmo assim.
E o que é certo é que aqui numa pequena brincadeira, Elizabeth está no jardim, encontra as amigas e numa brincadeira elas desafiam Elizabeth a propor uma dança, a fazer com que Ian a convide para dançar. E fazem essa aposta em como ela não consegue que ele a convide para dançar. Pronto. Ela não faz a mínima ideia de como isto a vai fazer parecer aos olhos dele, não é? E não faz a mínima ideia de que as outras pessoas poderão dizer se ouvissem fazer uma pergunta destas a um homem como Ian. O Ian é um renegado da sociedade. Ian não tem posição social, supostamente não tem dinheiro. Ou seja, ele é supostamente um filho ilegítimo e alguém que não é do mesmo nível que eles, não é? O mesmo nível que a sociedade. Que os senhores que são duques, que são barões, que são viscondes, pronto. Ele não é nada. Ele basicamente não é nada. Então ele é um pouco ostracizado na sociedade londrina e só é convidado para este tipo de festas em particular. Elizabeth não sabe onde é que se está a meter, não sabe que tipo de festa é esta, pensa que é uma festa normal que tem ido até agora. O que é certo é que ela, motivada por esta brincadeira, pensando que era uma brincadeira, encontra Ian no jardim e depois de alguma conversa pergunta-lhe se quer dançar com ela. E ele responde que não. É aqui que eu me apaixonei logo por Ian. Apaixonei-me logo por esta personagem porque ele disse que não. E ele foi um cavalheiro. E depois, mais para a frente, percebe-se porque é que ele diz que não. Ele diz-lhe que não porque sabe que ele não é o tipo de homem que seja indicado para ela. Então, ele diz que não, para se afastar logo. E achei isto um cavalheirismo. Isto é que é um nível de cavalheiro que devia de existir naquela sociedade. Não era aqueles extremos. Mas pronto. Enfim. Depois disso, depois deste não, Elizabeth fica um bocado abalada e eles voltam para a festa. E depois da festa começam a haver um burburinho numa sala lá ao lado, em que, pelos vistos, há cavalheiros a jogar. Ian era conhecido por ser um jogador nato, um jogador compulsivo, algo que na vida da Elizabeth é um problema, não é? Claramente. Mas ela, seguida por outros cavalheiros, pelas amigas que estavam lá na altura, então foi até à sala e no fim disto tudo, no fim de muito diálogo e de muitas apostas, Ian é acusado, ele ganha, não é? E é acusado pelo seu adversário de trapaçar. Então é aqui que Elizabeth vai correr ao socorro do Ian. Vai defendê-lo porque ela sabe, porque ela viu as cartas dele, ela sabe que ele não fez batata, não é? Que ganhou justamente. E usa aqui as suas artimanhas e a sua inteligência para conseguir dar a volta aqui ao pessoal que estava todo alterado, que só queria já partir para duelos, e ela consegue dar aqui a volta. E é aqui que Ian pensa, ela não é igual às outras. E não é. E foi super engraçado de ver esta comunicação silenciosa entre os dois. Foi muito engraçado. O que é certo é que depois eles encontram-se no jardim e é aí que acontece o primeiro beijo dos dois. Ian, aqui eu também achei um bocadinho exagerado. Ian já fala em estar quase apaixonado. Quase apaixonado. Apaixonou-se assim do nada, no ar. Ai meu Deus, mas pronto. Mas ele sugere, no meio dessas confidências, dessa atrapalhada toda, que ele tenta lhe demonstrar que até gosta dela, ela dá-se um pouco, mas recua, e no meio disto tudo ele sugere que ela vá ter com ele
a um casebre, como se chama aquilo? Não sei o que é o casebre dos lenhadores, é assim uma coisa. Pronto, a um sítio, para estarem os dois sozinhos. Então ela recua e diz que não. Mas, no meio de uma confusão em que ela deveria, no dia a seguir, ela deveria de ir ter com as pessoas, os convidados, deveria ter com os convidados que estão com ela na festa a uma vila. Ela no caminho para essa vila, em que vai ter que ir sozinha porque se atrasou, ela apanha uma chuva torrencial. E não tem outra hipótese senão se abrigar. E quando dá por ela, está na tal casa. E na tal casa está Ian, à espera dela, contra todas as suposições de Elizabeth, que pensava que àquela hora ele já não estaria lá. Ele estava lá e ainda estava à espera dela. Pronto. E é aqui que se dá uma ligação mais forte entre os dois. Eles envolvem-se mais. E ele propõe-lhe até em casamento. Ele quer casar com Elizabeth, mas Elizabeth está assustada, não está em pânico e afasta-se e vai-se embora. Vai-se embora e Ian pensa que ainda tem alguma hipótese, mas não sabe muito bem que ela está em pânico e não quer pressioná-la, não quer pressioná-la ao novo encontro, não quer pressioná-la a fazer mais nada. Mas o que é certo é que ele recebe um bilhete para ele ir ter com ela à estufa e ela recebe um bilhete para ela ir ter com ele à estufa. Nenhum dos dois percebe, nem dá muita importância na altura, como é que os dois recebem um bilhete ao mesmo tempo. Ou seja, isto foi aqui uma jogada suja de alguém. E no fim de tudo, Robert apanha os dois juntos. E outras pessoas veem-nos juntos, numa estufa, sozinhos, à noite. Então a reputação de Elizabeth fica destruída. A vida dela vira do avesso. A vida dela já não estava muito boa e agora virou completamente do avesso. Foi completamente destruída. Ora bem, Ian vai duelar com Robert. Não tem outra hipótese. Robert insiste que quer um duelo com o Ian. Robert não foi honesto. Acaba por atingir, antes do final da contagem, acaba por atingir Ian no braço. Ian, com aquela raiva, com aquele despeito de ele não ter seguido as regras, acerta-lhe na bota. E o que é certo é que isto vai criar aqui uma confusão ainda maior. Mondeval acaba o noivado com Elizabeth. Robert vai acabar por desaparecer, vai deixar Elizabeth sozinha e Elizabeth é obrigada, é forçada a vender tudo o que tem de valor em Avonhurst. Tudo o que tem de valor na sua casa, para conseguir pagar todas as dívidas que o seu irmão e que o seu pai contraíram. Ou seja, a vida de Elizabeth foi completamente arrasada. Ela está sozinha, não tem nenhum parente, pelo menos nenhum parente que goste dela, não tem dinheiro. Os criados que ficaram na casa ficaram a troco de abrigo de um teto para viver e comida, porque também não tenho muita outra hipótese. E além disso, tenho um carinho enorme pela Elizabeth, tenho um amor muito grande por ela, um sentido de proteção. E Elizabeth foi criada com aqueles criados, não é? Foram eles que lhe ensinaram tudo o que ela sabe e ela também tem um grande amor por eles. Então ela passa a viver fechada em Avonhurst, fechada ali no seu mundinho com os seus criados e a ter que lidar forçosamente com o tio. O tio que é uma pessoa horrível, que só quer saber do dinheiro, só quer saber do dinheiro que está a gastar com ela, tudo o que está a ajudá-la, atira-lhe tudo à cara. É um homem horrível,
terrível e que não quer saber dela para nada e quer se livrar dela o mais rápido possível. Então, um ano depois de tudo isto acontecer, um ano e meio, depois de tudo isto acontecer, Elizabeth, o tio de Elizabeth, tenta despachá-la, tenta vendê-la, não é? A quem der mais, a quem tiver mais fortuna, quem tiver uma posição social maior, quer que ela se case o mais rápido possível para deixar de ter o peso em cima dele, para ter esse peso em cima dele, essa responsabilidade. Então ele envia cartas a todos os que fizeram propostas, a todos os 15, penso eu, homens que fizeram uma proposta de casamento a Elizabeth. O que é uma coisa horrível de se fazer. Ela fica humilhada completamente por essa atitude, mas não tem outra hipótese de não respeitar a decisão do tio. Um desses homens é Ian. E por um acidente do secretário dele, ele vai responder que sim, que concorda com as condições do tio, e vai aceitar nessa carta, vai aceitar recebê-la em sua casa porque o tio manda a carta a todos e só 3 é que respondem. Um deles é Ian. E na carta que o tio enviou para eles, dizia que enviaria Elizabeth para a casa deles durante uma semana com uma dama de companhia para perceber se seriam compatíveis, se Elizabeth seria uma boa esposa para esse marido, enfim, se davam bem. E então, por causa desse erro, o secretário responde favoravelmente à carta, responde que sim e que teria todo o gosto em recebê-la. Portanto, vocês imaginam a confusão. Ele não quer de todo recebê-la, ele pensa que esqueceu completamente Elizabeth, tirou-a completamente da cabeça, porque para ele Elizabeth é uma mulher fútil que só pensa em joias, em peles, em riqueza, em grandeza e não é mulher para ele. E ele não quer ter nada a ver com ela. Depois então da confusão que aconteceu, ele quer vê-la longe. Então, isto vai dar uma confusão. Mas é a parte que eu gosto mais. É a partir daqui que a história fica mais interessante ainda, não é? E ele vai ser a terceira casa onde ela vai. Onde ela vai ter que ir, não é? As 2 casas anteriores, eu chorei a rir da forma como ela tenta se livrar deles. Foi impressionante, eu adorei. Ela tenta de tudo para que nenhum dos dois queira casar-se com ela. Que nenhum dos dois manda uma carta ao tio a fazer uma proposta de casamento. E é muito, muito engraçado. Então ela chega à casa do Ian e a primeira coisa que acontece é ela apontar-lhe uma arma. Portanto, vocês estão a ver aqui o encontro que vai ser entre estes dois. Vai ser um encontro bem atribulado, mas esta história vale super a pena vocês lerem. Eu adorei e daqui para a frente ainda fica muito melhor. Isto que eu contei é só o início, é só um resumozinho da forma em como tudo se passa, mas tem muito mais para descobrir. A forma como o Ian vê a Elizabeth e a forma como Elizabeth vê o Ian e a sociedade vê os dois, porque são visões completamente diferentes. Garanto-vos que este livro é muito melhor que o segundo, aliás, e o primeiro eu também adorei. Mas acho que este terceiro livro consegue superar os outros 2. Gostei muito mais. E aviso já que Alexandra e Jordan aparecem neste terceiro livro. Alexandra é amiga de Elizabeth e vai acontecer aqui milhentas situações em que eles entram e que tentam ajudar Elizabeth. Vai ser muito engraçado. Vai ser muito giro de se ler. E eu espero que vocês leiam. Judith McNaught é uma autora espetacular, é muito fácil de ler, tem uma boa escrita. E eu adorei mesmo, adorei. Espero que vocês tenham gostado desta opinião. Espero que não tenha sido muito maçuda, mas para dar a minha opinião e explicar um bocadinho da história para vocês também
terem um cheirinho de cada história, também é preciso explicar um pouco. Vemo-nos no próximo vídeo. Já sabem, se gostarem, partilhem, ponham gosto e até ao próximo vídeo. Tchau!